E a gente continua agora conversando com a psicóloga Tabata Café, né? Para quem ligou o televisor agora, no bloco passado a gente falava sobre a questão da personagem Momo que reapareceu, assustou aí muitos pais, responsáveis, e o alerta que ela deu é para que sempre converse com a criança, converse, tenha um alerta e fique de olho, né, no que o seu filho está assistindo aí, seja no YouTube ou seja em qualquer outro canal, que ele esteja ali ligado, né, na rede social. E agora a gente fala sobre aquele massacre que aconteceu na semana passada, naquela escola em São Paulo, que todo mundo acompanhou, e também a relação dessa questão da violência com jogos de videogame, né, Tabata? Isso. Como que aconteceu isso nessa questão do massacre? Vamos tentar fazer uma reflexão, né? Porque o que as pessoas mais questionam é sobre se os jogos de violência levam um jovem a cometer uma situação dessa, né? E todas as pesquisas pelo mundo, em termos de psiquiatria juvenil, não comprovam isso, não dizem que porque um jovem ou um adolescente ele joga um jogo de guerra, de luta, de matar, é que ele vai se tornar violento, né? Mas o que a gente instrui é que se o seu adolescente, se o seu filho passa horas jogando e deixa de fazer outras coisas, deixa de estar com a família, deixa de almoçar junto, deixa de ter social, não tem muitos amigos, está incluso, está introspectivo, está só jogando, né? Então tem algo errado, porque tudo que é demais está errado. Né? Muitas famílias, Tabata, perderam já esse limite, né? De impor ali, ó, filho, você vai usar o videogame 1 hora por dia, 2 horas por dia. E o que acontece? Eles jogam online. Aí chega a hora da janta, o que eles falam pra gente? Eu sei porque eu tenho adolescente em casa. Mãe, eu tô no meio da partida, você tem que esperar. Poxa, mas a família não pode esperar uma partida terminar para jantar. Mas se você já perdeu a mão na sua casa, como você faz para retomar isso? Conversando? Aí realmente eu sugiro que você retome essa mão de uma maneira mais brusca a princípio, você retira tudo das tomadas e você coloca a ordem de novo, né? Você tem que colocar autoridade, você tem que colocar hierarquia, o certo é não perder a mão, né? A partir dos 11, 12, 13 anos ali, você não pode perder a autoridade, né? É o pai e a mãe que mandam, eles não são amigos, eles têm uma hierarquia e uma autoridade. Então, primeiro são as regras de casa, né? E depois são essas de que, mas eu quero jogar nesse horário, meus amigos estão jogando nesse horário, e isso tem que ser decidido pelos pais. Os pais têm que permitir. Os pais têm que permitir e têm que entender isso. Você acha importante a gente colocar assim um horário fixo? Você vai jogar, filho, tal horário. Ou você conversar com um adolescente tem que e entrar no consenso? Né? Tem que conversar porque eles têm alguns argumentos desse horário, meus amigos podem, desse horário tem um jogo tal, né? Então, tudo é proporcional. Se o garoto, se a menina é um bom aluno, está fazendo a sua parte, está sendo social e tem um bom argumento sobre isso, então, dentro do que é possível, dentro do que é coerente, você permite, né? O que não pode são esses extremos, ou aquela fala do adolescente assim, mas eu preciso jogar agora, eu quero, né? Eu tenho, né? Então, essas colocações muito imperativas é que a gente tem que cortar, porque eles têm que tolerar a frustração, né? Mas eu lamento, mas você não vai jogar agora porque a gente está no aniversário do seu avô de 80 anos, então você vai ficar aqui agora e não vai jogar. Tem que conversar com os avós, né? Também, então, né? Tem que lá em casa tem regra, quando tem visita não pode ficar no videogame não, tem que interagir com as pessoas, sentar, sorrir, e eles reclamam no começo, depois eles acostumam e ficam felizes ali com a troca de informação também. Porque senão o argumento deles sempre vai ser assim, mas o aniversário do avô de 80 anos é chato. E o jogo é legal, porque daí isso já veio do seu filho de 2 anos de idade, que era mais legal ficar jogando do que ficar prestando atenção em você, do que estar contigo fazendo alguma coisa. Então, por isso que você tem que tomar cuidado desde lá de pequenininho, né? Mas também, na hora de conversar sobre a questão dos jogos violentos, a gente não pode fazer essa associação, né? Não. Eu vi muitos adolescentes revoltados nas redes sociais, assim, falando, não é porque eu jogo Super Mario que eu vou fazer a função do Super Mario. Então, assim, tem que ter essa conversa, né? Porque tem jogos também que a gente vê que eles atiram na polícia, tem umas coisas bizarras, assim, se a gente for prestar mesmo atenção, né? Mas é a conversa, a orientação do que é certo e que é errado que acaba ajudando, né? O que a gente, como psicólogo, nós lamentamos é que toda vez que acontece uma situação horrível, assim, um massacre, uma desgraça dessa, entra em cena o psicólogo, né? O psicólogo para atender as vítimas, o psicólogo para atender as famílias, para ajudar a superar o trauma, né? E enquanto
quanto que o psicólogo deveria estar presente numa situação preventiva, né? Então, deveriam ter políticas públicas para ter o psicólogo nas escolas, né? E as escolas particulares também ter o psicólogo para identificar os perfis de um aluno que pode ser um aluno infeliz, amargo, que acha que a sociedade lhe deve alguma coisa, que ele vai se vingar, que ele tem problemas, né? Porque quando os orientadores, os coordenadores informam que a criança não incomoda na escola, ela está falando sobre o comportamento na sala de aula, não dá trabalho, não faz barulho, não atrapalha a aula. Ela não está falando sobre personalidade, nem sobre traços, né? Sobre perfis. Então, ela não identifica quem é um possível causador de uma barbárie dessa, ou de uma agressão, né? Ou de um bullying mais violento. Então, só o psicólogo tem essa instrução. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais, Tabata. Volte sempre. Boa tarde para você.